março, né? E, em primeiro lugar, agradecer o convite da doutora Valéria, da doutora Elaine, né? Através do Prévia Advanced, no qual eu já fiz vários cursos lá. Indico bastante para quem é do regime geral, que agora elas estão começando a diversificar, né, professores? E assim, elas trazem dicas valiosíssimas todos os dias, né? Totalmente gratuito, né? É um trabalho muito diferente. Por que eu topei de cara quando elas me chamaram? Porque é um trabalho muito organizado, é uma coisa muito bem feita, feito com muito carinho, com muito amor pelas duas, né? E para auxiliar mesmo, para auxiliar vocês, nos auxiliar, que eu fui já várias vezes auxiliada com as lives. A doutora Valéria tem live até o final do mês, todo dia ela tá no internet, todo dia, é só entrar lá, tá? E tem o Instagram, né? O Instagram delas, depois elas vão passar para vocês. A doutora Valéria agora é Valéria Guimarães, não era, mas agora ela trocou, agora tá chique, né? E a doutora Elaine é mais chique, que ela tem a missão advogada. Então, depois entrem lá para vocês conhecerem, tá? O trabalho delas, que é bem legal. E tem o Prévia Advanced, que é uma inovação, né? Dentro vamos dizer assim, do mercado de treinamentos. Eu não costumo dizer mercado de cursos, porque eu, particularmente, só topei, assim, essa parceria, porque quem me conhece, né, sabe que eu trabalho com treinamento. Eu acho que curso é válido demais, mas quando você tem aí você está querendo começar uma coisa. Hoje, quem quer mais uma coisa que você fique lá 2, 3 horas em cima de uma teoria? Você quer uma teoria, lógico, mas você precisa de uma teoria linkada com a prática, né? Até porque nós não estamos tendo nem tempo nem dinheiro para isso, né? Então vamos resumir por aí. Então o que acontece? A iniciativa veio delas, né? E eu também queria fazer alguma coisa no sentido gratuito para o pessoal começar a entender, pelo menos, né? Ou pelo menos ver que existe lá no fundo uma luz no fim do túnel. Então, ou seja, a ideia casou, né? Vamos dizer assim, as ideias casaram entre eu e as meninas, e nós resolvemos fazer essa aula para vocês, explicando um pouco. Eu vou ter que dar uma pincelada no que é o direito previdenciário militar. Sei que muitos aqui já sabem, mas muitos não, tá? E em seguida, né, faremos aí uma pequena reunião a respeito das prospecções desses clientes, tá? Então, sejam muito bem-vindos, né? E vamos lá. Seguinte, quando eu comecei, eu comecei a trabalhar nessa área há 14 anos, certo? Então, não são 14 dias, né? Nossa, Alessandra, mas eu só fiquei sabendo que isso existe agora, né? Então, pois é um dos mercados mais antigos que nós temos. Dentro do direito previdenciário e de todo o direito, que eu vou explicar para vocês também que existem outros braços, que às vezes tem outros profissionais aqui de outras áreas que queiram ir para esses lados, né? E o que acontece? Apesar de ser um dos mais antigos, nós somos em apenas 4 no país. Eu digo 4 que realmente, efetivamente trabalham com previdenciário militar. Porque vocês vão ver que existem mais o quê? Existem outras divisões do direito militar, que é isso que eu quero trazer para vocês. Então, existem subdivisões. Então, o que acontece? O que acontece? O direito militar, quando você fala que você é especialista em direito militar, você está querendo dizer que você faz o quê? Né? Penal e processual penal militar, ok? Então, quem gosta, ótimo, lindo, vai para esse lado, beleza? Direito administrativo militar. O que é o direito administrativo militar? O direito administrativo militar diz respeito a todas as questões dentro da folha de pagamentos, que não chama assim, tá? O militar tem contra-cheque? Não, o militar tem ficha financeira. É a mesma coisa. Vocês vão ver que é tudo muito parecido, mas eu vou citar sempre com linkados no direito do trabalho e no direito previdenciário, que eu sei que é o público maior. E nessa ficha financeira vão vir aqui soldo, que é o quê? O salário base do militar, e depois do soldo vem as gratificações, os adicionais, todos os penduricais, né? Os descontos e, ao final, os proventos. Então, o resultado final disso tudo são os proventos, ok?
E o que o administrativo militar faz? O administrativo militar faz o quê? A cobrança dos penduricários. Beleza? Isso é administrativo, tá? Agora, o nosso trabalho previdenciário militar é todo o resto. Ou seja, é uma vastidão de universos. Nós estamos aqui num nicho e dentro desse nicho nós temos subnichos, certo? Ou seja, aqui nós estamos falando de quem? E aqueles que são meus alunos, começa a desenhar um mapa aí, que já tem condição, entendeu? Tiago, Ana, pessoal que tem assistido às aulas, entendeu? Vamos desenhar um mapa, Dani, para a gente saber aonde que nós vamos prospectar essa clientela, beleza? O que acontece? Esses subnichos, né? Eles são o quê? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Marinha, Exército, Aeronáutica. Antigamente, o antigamente que eu falo é bem próximo, né? Antes de 1º de janeiro agora desse ano, Marinha, Exército e Aeronáutica tinha uma legislação bem própria, um pouco diferente do PM e do Bombeiro, apesar de que na coluna vertebral eles são iguais, né? Qual é a lei da coluna vertebral? A 6880/80. 6880/80, que é o quê? O Estatuto dos Militares. Dentro do Estatuto dos Militares, nós temos todas as 3 áreas que eu falei anteriormente. O direito militar, o direito administrativo militar e o direito previdenciário militar. Só que esse estatuto ele é subdividido em seções. E essas seções, então, ou seja, toda a coluna vertebral, que eu costumo usar isso, né? A espinha dorsal do direito militar, do direito previdenciário militar, do direito administrativo militar, está na 6880/80. Ela sofreu modificações com a reforma dos militares, que foi agora em 16 de dezembro de 2019, tá? Que foi a Lei 13.954, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2020, tá? Alessandra, a 6880 acabou? De jeito nenhum. Entendeu? O que aconteceu? A 13.954 ela é válida na integralidade, única e simplesmente para os militares que ingressarem posterior a 1/1/2020. Ou seja, até então não ingressou ninguém. Então, ou seja, a nossa clientela é todo o resto. Tá? E a nossa clientela do todo o resto está com a lei anterior e com a lei atual. Alessandra, aqui é igual lá no bendito do regime geral, que está quase deixando todo mundo descabelado, que tem um monte de regra de transição? Não. Aqui nós temos uma única regra de transição. Uma única regra de transição, tá? Nós vamos ver rapidinho, que é a questão do tempo. Outra coisa que vocês têm que ter em mente. Tá, e aí, Alessandra, como é que eu faço para mim subdividir esse nicho? Olha só. Alessandra, eu não mexo com militar, porque é um pouco muito complicado. Sabe? Um pouco muito complicado. Eles têm associação. Eu tô falando pra vocês porque eu escuto todo dia. Eles têm associação. Como é que eu vou competir com preço de associação? Eles têm associação, tá? Um monte de associação no país inteiro, principalmente em Brasília. Brasília brota associação, assim, ó, sabe? Em tudo quanto é esquina. A mesma coisa no Rio, né? Nas grandes capitais. E aí, o que acontece? As associações fazem, sim, muito trabalho para eles. Mas faz o quê? O administrativo e o direito militar. Não faz o previdenciário militar. Aqui é que está a diferença. Tá? Eles dão a assessoria para o direito militar e para o direito administrativo, mas eles não fazem o direito previdenciário militar, porque quem teve a oportunidade ontem de assistir a aula, eu dei uma aula, um treinamento sobre planejamento previdenciário, viu que não existe essa possibilidade de massa nesse caso aqui. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É extremamente pessoal, totalmente personalíssimo. Então, por ser tão pessoal, é que a gente pode cobrar de uma forma totalmente diferente. E aí, aqui, antes da gente falar em contratos, em prospecção, eu preciso que vocês peguem e desliguem a chave do regime geral, por favor, que é totalmente diferente, e liga a outra. Porque se você ficar no ranço do regime geral, aí a gente não consegue sair do lugar, certo? Então, vamos lá. O que acontece? O que acontece, tá? O que acontece com o previdenciário militar? Então, vamos lá. Já falei que nós temos duas leis basilares, que é a 6880/80, que é o Estatuto dos Militares, e nós temos também a 13.954.
Para muitos aqui que nunca fizeram previdenciário militar, na cabeça, na hora que fala em militar, só vem pensão militar, pensão militar, pensão militar, pensão militar. Pensão militar é isso aqui, tá? É o mínimo do mínimo do mínimo que nós temos dentro de previdência militar, tá? E quem gosta de... Aí nós vamos falar agora dos subnichos. Quem gosta de mexer com pensão, né? Faça pensão. Mas a pensão militar, você vai ter que saber 3 legislações, na realidade 4. Então, vamos lá. A 6880/80 serve para tudo. A 13.954 serve para tudo. Mas você vai ter que saber a medida provisória 2215 de 2001, que foi a verdadeira reforma dos militares, tá? A primeira reforma que os militares tiveram foi em 2001, que eles chamam da reforma do mal. E a 3765/60, que é aquela lei que fala lá da questão das vitalícias, que o povo adora meter a lenha, certo? Além disso tudo, nós vamos ter mais um monte de coisa, gente. Tem ex-combatente, anistiado, enfim. Mas essas são as principais. Com relação ao número das leis, não precisa se preocupar. E depois nós vamos disponibilizar para vocês, né, Valéria, a numeração, tudo certinho, tá? Que vocês vão ter tudo, ok? É 3765, Bruna, 3765/60, ok? O que vai acontecer aqui? Então, nós delimitamos que existe todo esse público. Além disso, você tem que entender o seguinte. Alessandra, PM bombeiro é servidor público? Pelo amor de Deus. PM bombeiro não é RPPS. Quem me conhece sabe que toda aula eu falo isso, tá? É o quê? Regime militar. Existe regime militar? Não existe mais o regime militar desde janeiro para cá. Não, então tô doido. Você tá falando que existe regime militar? É que mudou de nome. Agora chama Sistema de Proteção Social dos Militares. Desde 1º de janeiro, pela Lei 13.954, passou a chamar Sistema de Proteção Social dos Militares, ok? O que aconteceu? Por que mudaram isso, Alessandra? Vamos lá. O militar, como é que eu sei se o cara... Vamos supor, eu tenho uma enfermeira que trabalha dentro de um hospital e eu quero saber se ela é RPPS, RGPS, ou ela é regime militar, no que diz respeito à Previdência, tá? A previdenciária. Só tem um jeito de saber. O princípio do direito militar e do direito previdenciário militar, o militar, ele segue 2 regras constitucionais, que é hierarquia e disciplina. Se ele tiver que obedecer a alguém e tiver graus hierárquicos a subir, tá? O que vai acontecer? Hierarquia e disciplina. Ele é regime militar, tá? Então, vamos lá. PM bombeiro. Ele segue hierarquia e disciplina? Óbvio que ele segue. Ele tem graus hierárquicos e ele tem que seguir a disciplina porque ele é punido pela sua legislação, né? Que tem, inclusive, as transgressões até na própria 6880. Então, o que vai acontecer? Isso é penal militar, e processual penal militar e administrativo militar. Mas ele tem essas punições. E aonde que ele entra? Ele entra no regime militar, no sistema de proteção social militar. Então, é um absurdo falar que militar, que PM bombeiro é RPPS. Ah, Alessandra, mas eu fui lá no INSS, puxei um quinis de um ex-militar que tem lá RPPS. Tá? É porque o INSS não sabe o que tem para coloca qualquer coisa. O que não é RGPS, ele coloca tudo RPPS, tá? Mas não é RPPS. PM, bombeiro, não é servidor público, ok? O que acontece? A 6880, lembra que eu falei para vocês que a coluna vertebral, ela agora junto com a 13.954, tá? Quem tá aqui? Marinha, Exército, Aeronáutica, PM e bombeiros, certo? Quando eu começo a estudar, eu tenho que estudar as 2 basilares. E aí o que vai acontecer? Quando se fala de legislações a respeito de pensão militar e ascensão nos quadros de carreira, o que vai acontecer? Faz assim, tá? PM, bombeiro, quem legisla é o Estado. Marinha, Exército, Aeronáutica, quem legisla é a
Essa é a diferença. Por quê? Só no que diz respeito à pensão militar e quadro de carreira, ok? O restante vai seguir a legislação da União. Tá. E aí, o que mudou? Anteriormente, né, alguns direitos, anteriormente, que eu falo é um anterior muito próximo, né, foi agora. Anteriormente, anterior a 1º de janeiro de 2020, o PM e o bombeiro tinham algumas coisas diferentes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tá? Aí, essa nova lei, né, a 13.954, ela veio para unificar a situação, ela veio para trazer uma coisa chamada simetria entre as forças, tá? Então, tudo aquilo que a gente prospectava para as Forças Armadas, agora tem como prospectar para as Forças Auxiliares, tá? Bem, bombeiro chama Forças Auxiliares. E agora vice-versa, tudo que tem nas Forças Auxiliares eu tenho como prospectar para as Forças Armadas. Então, ficou mais tranquilo da gente trabalhar nesse sentido, tá? Ah, tá. E aí, Alessandra, aí como é que começa a mexer o doce, né? O que acontece? As Forças Armadas e as Forças Auxiliares são, hoje, o maior público que nós temos em todo o país e fora do país, tá? E fora do país. O nosso sistema de proteção social dos militares, ele veio justamente porque nós temos uma gama imensa de militares em todo o país, né? E fora dele. Então, não é uma clientela para se trabalhar só no Brasil. Tá? Quem pensa em só regionalização, não é o caso. E militar te acha onde? Militar te acha na internet. Tá? Esse público, tá? O militar vai te procurar onde? Na internet. Mas você tem que ter um avanço muito grande de propriedade de conteúdo para você começar a mexer com a internet. Tá? Porque o que a gente mais vê aí, né? Vamos lá, né? E aqui muita gente sabe disso. É gente que começa hoje, vamos supor, assiste uma aula comigo, aí começa a soltar na internet. Aí o militar começa a bombardear de perguntas, né? E ele não dá conta de sair do lugar. Então, para você meter a cara na internet, você tem que ter propriedade daquilo que você está falando. Tá bom? Não é um único curso. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, porque eu tenho vários alunos aqui, eu tenho cursos meus, né? Então, assim, na realidade, quem me conhece sabe disso. Eu não vivo de curso. Entendeu? O que foi a ideia de começarem os cursos? Porque eu preciso de braços para trabalhar. A gente precisa de braços para trabalhar. A gente precisa de gente para trabalhar. E não tem. Entendeu? E quem é o mais indicado para isso? É o previdenciarista. Porque o previdenciarista, ele tem todos os facilitadores, ele sabe fazer incapacidade. Quem tolera o INSS, gente, tolera qualquer coisa. Entendeu? E o INSS, ele tá rindo, Thiago, tá rindo. E o que acontece? É a verdade, entendeu? Porque lá a gente parece que eles estão fazendo favor pra gente, entendeu? Eu falo pra vocês que eu vim do regime geral, eu tenho esse de regime geral que quase me mata de ódio, entendeu? Porque o que acontece? Não tô falando mal de regime geral, não, porque eu também trabalho com regime geral, entendeu? Eu tenho isso separado, depois eu vou dar essa dica pra vocês. Separado. A gente não pode misturar as bolas, não dá certo, tá? Porque senão o cara que pede auxílio reclusão tá na mesma antessala que o PM que prendeu ele. Certo? Então, não funciona. Certo? Não funciona. Então, olha só. Mas aí, quando você não tem dinheiro, não tem espaço, eu vou ensinar vocês como é que faz, porque foi o que eu fiz quando eu comecei, tá? Então, o que acontece? Quando a gente não tem esse... Alessandra, não, peraí. Eu moro na Currutela, desculpa, né? Moro na Currutela, como eu também, entendeu? Moro no interior de Minas Gerais, por exemplo, no meu caso. E aí, como é que você começa a trabalhar? Você começa a trabalhar com aquilo que você tem perto de você. Entendeu? Com aquilo que você tem perto de você. Em toda advocacia, você tem que mapear o que você tem perto. Esse mapeamento é extremamente importante. A minha briga com todo mundo é esse. Primeiro, começa a mapear o que você tem perto, tá? E aí, quando você começa efetivamente a trabalhar e se mostrar com a sua competência e propriedade, as coisas vêm. Eu costumo dizer, a rádio peão do militar é muito forte. É muito forte. E a vantagem dele é que ele é fiel. E por que eu não desmantelei o escritório de regime geral? Você está ganhando dinheiro com o regime militar, por que você não desmantelou o outro? Sabe por quê? Porque o meu escritório de regime geral, de regime próprio, ele é sustentado única e exclusivamente pelos parentes deles. Entendeu? Porque você não tem mais por que prospectar. Porque aí o que acontece? Ele tem a mãe, a irmã, a fulano, que não são militares. E ele fideliza com você.
Poxa, aquela advogada punk. Só que você mesmo, você não vai atender no regime geral. Aí é a hora que você começa a ter as artimanhas para colocar uma estagiária bem treinada para fazer o atendimento, porque ele tem na cabeça dele aquela figura da doutora Camila, da doutora Vânia, da doutora Isabela, da doutora Flávia, do doutor João Ricardo, da doutora Daniela, do doutor Tiago, que é o quê? O cara que trabalha para ele, né? Então você não vai poder aí tá botando a cara em tudo. Você pode dar uma informação, mas fazer o atendimento geral, não, tá? E aí a coisa vai crescendo. Enfim, por que a coisa vai crescendo? Porque aqui no regime previdenciário militar não existe essa conversinha, aliás, nem no geral eu não faço isso, né? Tem muita gente que faz, mas eu não faço, quem me conhece sabe disso. De receber no final, tá? Ah, trintinha no final, certo? Isso não existe, certo? Morreu. Por isso que eu falo, esquece o que vocês fazem no regime geral, porque aqui não funciona. Se vão as palavras proibidas, extremamente proibidas. O áudio deve estar bom porque eu falo muito alto. Se eu falar muito alto, vocês me falam, tá? Eu vou dar palestra, vocês me cortam o microfone. O que acontece? Proibidas. Salário mínimo, nossa senhora, tá? Tá até coceira. Se falar em salário mínimo, vai sair correndo do seu escritório, igual o capeta corre da cruz, certo? Salário mínimo não se fala essa palavra. Ah, eu vou te cobrar tanto salário mínimo. Ô, doutora, muito obrigada, a senhora é muito boazinha, mas não vai dar, entendeu? Primeiro, porque não sabe nem quanto custa. Segundo, fechar contrato no dia que o cara senta na sua cadeira. Isso também é um erro horroroso, porque aqui a gente não pode fechar. Se você fechar contrato sem fazer desculpa a palavra, doce, de uma semana para fazer a análise, ele vai correr de você também. Porque ele vai falar, não, ela tá batendo e pronto, isso aqui não existe não, tá? E a terceira situação, nunca faça nada sem cobrar inicial, porque ele também vai embora, tá? Esse inicial, você pode dar o nome que você quiser, tá? Como eu costumo dizer, tudo que é nosso, a gente tem que pôr nome. Na advocacia, vocês têm que entender que é venda, tá? A advocacia é venda todos os dias. É venda de serviço? Não, é venda de produto mesmo. Tá? É como se você tivesse uma loja e escolhesse 2, 3 bons produtos por semana para trocar a vitrine. Tá? Isso é advocacia de boutique. E aqui ela funciona redondinho. Tá? Então vamos lá. O que você vai fazer? Ah, tá. Então vou voltar lá da currutela, que eu esqueci da currutela. Eu moro numa currutela. Então vamos lá, uma currutela. E a base mais perto que eu tenho daqui fica a 200 quilômetros, né? A não ser a minha PM, que tem um contingente pequeno. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que começar, né? Eu fiz um absurdo, mas assim, vamos lá. O certo, faz o certo, não faz o que eu fiz, não, porque eu dei, né? O certo é você começar pela sua polícia militar, né, local, e aí não existe essa de trabalhar com polícia militar do país inteiro, porque você não dá conta, porque as legislações são totalmente diferentes, tá? Cada estado vai ter a sua legislação. E além disso, você começa ali, né? E foca ali, tá? E aí, Alessandra, mas e essas associações? Dane essas associações, você não trabalha com que eles trabalham, entendeu? E aí você vai começar a prospectar, tá? Como que você vai prospectar? Ou você prospecta em cima, né, do que você tem ali, ou você oferta para fazer para eles, por exemplo, um planejamento previdenciário militar, que agora é de suma importância para todo e qualquer militar. Tá? E nós vamos ver que ele pode ser vendido não só para o militar na ativa, que é aquele que está trabalhando, mas para o militar na inatividade e também para as pensionistas, tá? O que acontece? Quando você começa, né, a mexer, começa a aparecer outras coisas, porque sempre um PM tem um tio que foi da Marinha, que foi do Exército, que foi da Aeronáutica, que foi não sei da onde, e ali começa, certo? Ah, Alessandra, mas igual o meu caso, por exemplo, eu não tinha ninguém perto, não sou de origem militar, não tenho família militar, nunca namorei militar, assim, né? Tive uns gaios, mas assim, resumo, nunca teve nada de militar, né? Então, o que acontece? Eu não tinha nenhuma origem, eu não tinha nenhum pezinho lá para conseguir alguma coisa. Tá? Então, o que a gente tem que fazer quando não existe isso, né? Você tem que começar desse jeito. Você se oferece para fazer sindicância gratuita. Vamos lá. O que é sindicância? Sindicância é administrativo, não é, Alessandra? É.
Mas não interessa, a sindicância pelo menos você vai estar lá dentro todos os dias acompanhando. Um outro formato, aí eles vão começar a te ver, né? E você eles vão te perguntar o que, que você faz. Aí você vai falar assim, ó, eu faço previdenciário militar, eu estou aqui no administrativo para poder suprir as necessidades de vocês, mas estou à disposição no previdenciário para poder fazer um formato de forma que vocês não vão ter perda nenhuma de valores agora com todas essas modificações. Aí você vai falar que teve modificação até entendeu? Não teve, mas você vai ter que falar que tem. Porque eles sabem que tiveram, mas eles não sabem quais. Certo? E o jurídico deles também não sabe. Vocês podem ir bem tranquilos que também... Aqui nós contamos com 3 situações lindas. Primeiro, que o jurídico deles são muito bons, muito bem informados, porque muitos são meus alunos, tá? Mas o problema deles é que eles são estritamente em cima da lei. Então, isso pra gente não funciona e na justiça eles vão perder. Certo? Segundo, o militar deixou de ter medo. Essa é uma grande pergunta também que fala, militar não entra contra a ordem militar. Agora, eles estão todos atrás dos seus direitos. Porém, eles não têm bons profissionais para informar o correto. Por isso que às vezes não entram, tá? Terceiro, vocês têm que entender o seguinte, o militar, ele precisa entender que agora com as modificações ele pode ter perdas salariais substanciais. Além disso, as suas pensionistas já começaram a ter essas perdas, tá? E além de tudo isso que eu falei, a gente também ainda tem que mostrar para eles, né? Mostrar para eles toda a situação do que tem dentro de uma ordem militar, para eles entenderem que você não vai dar fita de nada, né? Vamos falar assim, você não vai ficar dando fita nem explicação de nada, entendeu? Você só vai mostrar que você tem o conhecimento. E aí, Alessandra, eu não tenho. Enfim, começa a estudar. O que acontece? Tudo tem um começo. Né? Para começar, se vocês já estão aqui, já estão com a ideia de que vamos virar a chave. Então já está ótimo, tá? O que acontece nessa advocacia? Vocês têm que lembrar o seguinte, que o cliente que está passando dificuldade nesse momento é todo o resto menos militar. Por quê? O militar não tem queda de salário, o militar não tem nada disso. O valor dele continua o mesmo. Entendeu? E outra, militar. Ah, Alessandra, outra coisa. Ah, eu moro aqui. Eu falei isso ontem na aula. Ah, eu moro aqui no interior do caramba, aqui, tal. Aqui não rola, porque aqui não tem jeito de cobrar. Aqui não tem jeito de cobrar inicial. Aqui não tem jeito de cobrar os 40%, igual a gente cobra do seguro, que eu vou explicar para vocês. Não tem jeito. Não existe isso. O militar, que é militar aqui em Minas, ele recebe a mesma coisa em São Paulo, que recebe a mesma coisa no Sul, que recebe a mesma coisa em todo local. E aí, aqui nós vamos ter que ter um trabalho um pouquinho diferente com a PM e com o bombeiro. Porque esses têm diferenças salariais de um estado para o outro. Mas, em compensação, as Forças Armadas, não. Tá? As Forças Armadas ganham, mesmo que ganham aqui, ganham lá no Oiapoque, no Chuí. Aliás, no Oiapoque e Chuí eles ganham mais, porque são regiões inóspitas, e lá eles ganham soldos diferentes, por ficarem em lugares lá jogados, entendeu? Enfim, então, podem cobrar e devem cobrar, ok? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Quando, né, nós trabalhamos com o direito previdenciário militar, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando você for atender o seu cliente, a sua postura é só de ouvir, tá? Por quê? Porque nós, até hoje, nós temos que colocar várias situações de... Como é que eu explico para vocês? A gente tem que colocar o tempo todo cola, vamos pôr assim, embaixo das folhas que a gente está atendendo, tá? Até hoje, porque cada hora é uma coisa diferente. Você nunca vai se deparar com a mesma coisa todos os dias, tá? Aqui nós temos essa situação. E aí, quanto mais você começa a estudar, ontem o pessoal que saiu da aula saiu um pouco em pânico, porque quanto mais você começa a estudar, você começa a ver que o buraco é mais embaixo. Mas acontece que quanto mais você vê que o buraco é mais embaixo, você vê mais prospecção de ganhar dinheiro. Entendeu? Então, o que acontece? Você vê mais que quase ninguém faz, que praticamente ninguém faz isso. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a fazer os treinamentos, foi para criar parcerias. Então, eu entrego tudo no treinamento, porque eu não quero, eu não tenho concorrente, eu não sei se vocês estão entendendo. Aqui a gente não tem concorrentes. Mesmo que esse time todo que esteja aqui seja formado, nós não temos concorrentes, porque não dá para atender a demanda.
Não dá. A demanda não é só aqui, a demanda é no mundo todo. Por quê, Alessandra? Onde tem base, onde tem militar, né, a legislação é a nossa. A legislação é a nossa. Então, o que acontece? Tem militar, um monte de militar, toda embaixada tem militar brasileiro do mundo. Todo lugar tem porta-avião brasileiro, navio brasileiro, mesmo que em águas de outros, né, de outros países, territórios sobrevoando, mas se ele sofrer um acidente, por exemplo, de trabalho, ou se ele adoecer, ele vai seguir as nossas leis. Por quê? Porque pela LIC, aquela leizinha que ninguém dá atenção lá no primeiro ano, né, de faculdade, ele nem lembra o que é isso, né? Na LIC, aqueles artigos da territorialidade, da extraterritorialidade, dá uma lidinha neles, tá? Ali resolve 90% dos nossos casos. Tá? A LIC tem sempre que ser citada em todos os nossos, as nossas iniciais, viu? Eu sempre coloco a LIC para poder, na hora que fala da questão da territorialidade, tá? Até porque eu moro em Minas, mas eu não sou obrigada a entrar com ação para militar em Minas. Eu posso entrar em tudo em Brasília. Entendeu? Por quê? Por conta da LIC, porque a sede das Forças Armadas é em Brasília. Tá? E agora com o PJE ficou muito mais fácil, tendo em vista que a gente pode advogar de qualquer lugar, né? E aqui, o que vai acontecer? Forças Armadas, hein, gente? Porque Forças Auxiliares é Estado, estadual. Forças Armadas, a gente pode entrar tudo em Brasília. E por que lá é legal de entrar? Vamos lá, vamos entender. Lembra que eu falei para vocês que aqui nós temos alguns pontos positivos? O maior deles é que quando a gente começa a mexer com isso, você vê assim, nossa, eu não sei porcaria nenhuma. Mas aí quando você bate lá no judiciário e vê a resposta deles, vocês vê que eles sabem menos. Certo? Então, assim, a gente não sabe, eles sabem menos. Então, aqui é que eu costumo no treinamento explicar para vocês para usarem os QR Codes, né? Eu não sei se todo mundo tem hábito de usar o QR Code no regime geral ou no que faz, mas o QR Code é aquele códigozinho, né? Que vem agora tá chique, porque agora tudo aquelas lives do sertanejo lá, as lives tudo vem, né? Então, gente, esses dias eu concorri com a Marília Mendonça numa aula à noite aqui, minha aula lotou, galera, eu tô chique, eu tô melhor que a Marília Mendonça. Ninguém largou minha aula pra assistir a Marília Mendonça. Aí, foi um dia da Marília Mendonça, foi mesmo. Aí, o que vai acontecer? Acho que eu concorri com uma outra aí também. O que vai acontecer? No dia, para quem não sabe, se tudo der errado, eu vou cantar, porque eu canto igualzinho, é brincadeira, mas assim, se tudo der errado, eu gosto de cantar, eu vou partir para outro lado. Mas se Deus quiser, eu não preciso cantar, não. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? Eu fiquei bem mais loiro. No dia da Marília Mendonça, eu tinha ficado mais loiro, meu cabelo estava com 10 metros de raiz. Né, Marília Guimarães? 10 metros de raiz. Onde ela postou que ela tá com raiz, o meu tava também. Aí o que acontece? Vamos lá. Quando a gente trabalha com as ações previdenciárias militares, nós temos mais uma outra vantagem. Não tem audiência. Tá? Aí porque você virou e falou assim, nossa, Alessandra, mas eu vou entrar lá em Brasília, deixa eu pensar, por que essa louca tá falando isso? Aí depois eu vou ter que pagar para ir lá fazer audiência, ou então pagar para fazer diligência? Não, porque 99,9% de todas as ações previdenciárias militares não tem audiência, porque é direito líquido e certo e não tem discussão. Tá? Então, o que acontece? Isso eu tô falando de algumas, né? Porque tem milhares. Quais que eu vou ter que ir em audiência? Somente a do seguro, que não é ação de natureza militar, pois eu vou explicar. É ação de natureza civil, tá bom? E aí, o que acontece? Quando não tem audiência, o QR Code é muito bem-vindo. Por quê? Porque nós podemos utilizar o QR Code em até vídeos de 2 minutos, que é aquele códigozinho lá que os sertanejos botaram lá no canto, lá, pra gente botar o celular e doar, né? Então, você pode fazer vídeos de até 2 minutos, codificar ele no seu QR Code e colar na sua inicial. Tá? Ali, ao invés de você ficar escrevendo, você conta a história. Você não vai aí pedir, óbvio, né, nos pedidos que aquele QR Code seja, né, aceito, piriri, não. Por exemplo, testemunha, Alessandra, eu posso pôr em QR Code? Lógico que não. Tá? Você vai só contar a história do militar. Ou você vai filmar a história do militar. Por exemplo, o militar ficou decepado porque caiu do caminhão, né?
perdeu o braço, mandaram ele embora, que é isso que vocês vão ver todos os dias. Você vai lá, filma o militar, né, a situação dele, como que ele vive e coloca na sua inicial. Certo? E coloca na sua inicial. Então, assim, o QR Code aqui é muito bem-vindo, mas você tem que pedir. Outra dúvida constante é o quê? A Alessandra Militar ganha tão bem. Como é que faz? Você pede justiça gratuita? A gente pede justiça gratuita, sim. E ganhamos a justiça gratuita, porque é de natureza o quê? Alimentar. Aqui nós estamos fazendo previdência militar. Lembra a palavra sistema social dos militares, tá? Então, ou seja, sistema de proteção social dos militares. Só que quando a gente monta a inicial, eu vou falar isso aqui porque tem algumas pessoas que fazem diferente, eu sei que a maioria não. O pedido, né, de justiça gratuita não é pedido, é requerimento. Por que isso, Alessandra? Porque se você colocar nos pedidos e perder, você perde tudo, tá? E quando você faz com requerimento separado, você tem como recorrer só do requerimento se caso um louco de um juiz não te der a justiça gratuita. Tá? Então, quando você vai montar, você monta lá, seu cabeçalho, logo antes dos fatos, você vai colocar o quê? Do requerimento da justiça gratuita. E aí você vai discorrer que é verbo de caráter alimentar, né? E aí depois você vai contar os fatos. Aliás, eu faço isso em tudo, né? Assim, eu não sei como é que vocês trabalham, mas eu faço isso em tudo. Você é verbo de caráter alimentar, você vai contar os fatos. Ao final, você vai fazer os pedidos e depois dos pedidos, você vai reforçar dos requerimentos e pedir o quê? Justiça gratuita, tá? E também, né, nos pedidos, se você inserir o QR Code, peça para que ele aceite o QR Code, tá? Na matéria fática, ok? Então, o que acontece aqui? A maioria dos militares sempre questiona essa questão de ter que pagar ou não custas, tá? Então, o que eu digo? Olha, como é verba de natureza alimentar, nós vamos estar solicitando a sua gratuidade. Porém, se vier a acontecer, o seu principal vai seguir, o seu pedido, a resposta do seu pedido vai seguir, caso a gente ganhe, e eu vou agravar somente da sua situação de o quê? Justiça gratuita. Ok? Então, você deixa bem claro para ele que que existe essa possibilidade sim, e segue o barco, tá? Militar, quando chega no seu escritório para você poder fazer, né? Para você fazer toda a situação, você tem que fazer o quê? Você tem que sentar com ele, ouvir, né? E ter uma entrevista pronta. Né? Porque muita coisa a gente não sabe. E muita coisa é muito misturado. Então, eu vou esperar aprender tudo e começar a trabalhar. Não, tem um monte de gente que faz. Vamos fazendo as parcerias. Advocacia sem parceria hoje não existe. Então, o que a gente tem que fazer? Faz uma cola, mete uma entrevista, né? E nessa entrevista, você colhe o máximo de dados possíveis, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai dizer para ele o seguinte: eu vou lhe encaminhar algumas procurações por e-mail, tá? O senhor vai responder o meu e-mail, contrato, tudo certinho, e depois a gente finaliza. Não feche contrato na hora que ele estiver no seu escritório, tá? Não faça isso, senão ele vai embora, tá? O que vai acontecer? Ele vai ver que você não tem costume com isso, né? Que tá desesperado atrás de cliente, e não é esse o caso. Então, você vai mandar tudo por e-mail. Continue com o seu e-mail, todo mundo aqui tem e-mail de escritório, continue com o seu e-mail, você pode continuar, mas o que vai acontecer? Você vai ter que fazer, vamos supor, meu nome é Alessandra Minaré, bom, beleza, meu escritório tem um nome X, eu tenho um nome X do escritório, mas você pega qualquer e-mail que você tem e coloca a palavra militar, tá? Porque senão ele não vai em você, porque senão ele vai achar que você não é especialista, eles são muito, como é que eu digo para vocês? São muito solícitos conosco, né? Mas eles gostam de se sentirem diferentes, assim, e são uma categoria de clientes diferentes, né? Ou seja, tanto que, outra coisa, eles não importam de pagar o valor que seja, tá? Para pagarem inicialmente para você começar a trabalhar, desde que você
parcele. Ele adora, o militar adora parcelar, adora um consignado, né? Então, o que você vai fazer? Se você ainda não trabalha com máquina de cartão, adquira o mais rápido possível, que agora tá tudo baratinho, né? Tá tudo fácil. A Cielo agora tem até link, né? Então, adquira essa máquina de cartão urgente, né? E tenha boletos, né? Existem alguns bancos que são bancos de cooperativa, por exemplo, na minha região tem o Sicoob, e eu acho que alguns estados também tem o Sicoob, que nessa situação do Sicoob, eles, por exemplo, você paga R$2 e pouquinho por boleto e ele cobre o boleto, tá? Se caso a pessoa não vier a pagar. Eu uso isso também no regime geral, porque infelizmente regime geral, né, a gente precisa ter. Mas aí o que acontece? Nesses casos, o militar adora sair do seu escritório, igual o Casas Bahia, um troço desse tamanho, entendeu? Para ele poder pagar, né? Só que aí ele chega em casa, ele faz todas as prospecções dos pagamentos e te manda no Zap. Entendeu? Então, ou seja, por que isso? Porque o militar nunca vai te dar cano. Você sabe por quê? Porque se ele dever advogado, ele responde criminalmente. É transgressão. Tá? Então, não é o cliente que vai te dar dor de cabeça. Tá? É transgressão. Ele não tem esse tipo de conduta, tendo em vista que ele, uma que não é da dele, mas ainda tem os malandros. E os malandros não vão fazer isso, porque senão ele vai ter problemas com o comandante dele. Certo? E ele sabe disso. Tá bom? Então, é uma clientela um pouco diferente. Além disso tudo, o que vai acontecer aqui nesse âmbito todo? Outra forma de entrar, tá? Outra forma de entrar que no início para mim foi fundamental, foi a questão das palestras. Tá? Algumas pessoas aqui já trabalham com isso, a Ana, a Saraiva, algumas pessoas sabem disso. Você sempre fazer pequenas palestras, né? E reuni-los para você estar fazendo algum tema X. Mas nesse tema X, você vai fazer a palestra de um máximo 20, 30 minutos sobre um assunto normal, né? Sei lá, alguma coisa. Vamos falar aí dos adicionais, que agora todos eles querem saber disso, e dos descontos. E aí você vai falar a respeito disso, né? E aí você fala bem en passant, só para ele conhecer, ver que você conhece do assunto. Alessandra, mas eu não conheço, então estuda. Certo? E aí o que acontece? Além de você estudar, para você começar a mudar a sua linguagem, né? Por isso que eu falei para vocês no inicinho aqui, que quando a gente entra no escritório de regime geral, você tem que plugar e depois desplugar. Porque senão, no geral e no militar, porque senão você faz a maior confusão. Não se fala palavras proibidas em contra-cheque, não se fala no caso das incapacidades, eles também têm perícia. As perícias chamam inspeções de saúde. A ata do comunicado, o comunicado de decisão do INSS chama ata de inspeção de saúde. Então é muito parecido, a gente só vai ter que treinar isso aí. Tá? Só treinar esse linguajar. Quando eu comecei, não sabia absolutamente nada e nada existia na internet, o que eu fiz? Tem um Insta, eu acho que ainda tem, não sei se tem, acho que existe ainda, né? O Verde Oliva, tá? Linguajar Verde Oliva, um troço assim, né? Você entra lá que tem os bizus deles, que eles chamam, né? E aí os bizus têm lá o que eles normalmente utilizam para conversar com você. Ajuda bastante, mesmo que você não saiba nem o que é aquilo, você decora e fica bonito, tá? E aí o que acontece? Quando você for fazer a palestra, quando eles vierem te questionar, ai, Alessandra, mas aí eu tenho uma aluna que ela fala assim, Alessandra, eles vão me bombardear. Eles não vão te bombardear, tá? Por quê? Porque na hora que eles começarem a te fazer muita pergunta, você vai dizer o seguinte, olha, eu gostaria muito de responder a sua pergunta, muitíssimo, mas tendo em vista, né, o código de ética, que nós também temos que seguir, da Ordem dos Advogados, eu vim aqui único simplesmente para fazer uma explanação. Mas se o senhor tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail, você pode encaminhar que eu respondo para você. E aí você sai fora, linda, maravilhosa, cara de fofa, e aí você pede ajuda dos universitários na hora que chegar no seu escritório. Certo? Aí você corre atrás, que tem muito universitário aí para ajudar a gente, tá? Então, a gente tem que fazer isso sim. A gente não faz palestra. Isso também é regime geral. A gente faz palestra, mas a gente não dá tudo para eles ali, né? Você só vai explicar e hora nenhuma você fica respondendo pergunta de cliente em palestra, até porque, mas é bonito, professor, eu vou mostrar que eu sei, vai fazer merda, entendeu? Então, você, por favor, não responda. Né, vai empolgar, tem aqueles que empolga, faz discurso, mete o Bolsonaro no meio, mas o outro, e aí vira uma merda, que eu já vi. Então, aquilo ali é só porque vocês têm que lembrar o seguinte, quando você começa a trabalhar com militar, você não tem partido nenhum, viu, João Ricardo?
Nenhum. Nenhum. Você tem que dizer, não tem partido nenhum. Isso não existe na sua vida. Você não sabe quem é o presidente do país. Você não sabe hora nenhuma, tá? Porque o que acontece? Isso é o maior erro que o advogado comete, principalmente ostentar aquele... E o pior é que eu não vejo só advogados fazendo isso. Valéria, não deixa eu mentir. Nós temos colegas, professores que estão levantando essas bandeiras em internet. Isso é muito feio. Tá? Eu tenho a minha opinião, mas nós não podemos ter. A gente tem que lembrar o seguinte, igual aqui, ó, a maioria faz regime geral. E agora tá querendo fazer militar, e mete a lei no militar? Entendeu? Então não tem jeito. E vice-versa. Eu adoro o Bolsonaro, mas eu não tolero Lula, não tolero CUT, mas vai lá querer agora precisar, vamos supor, advogar para um sindicato? Entendeu? E vice-versa. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, principalmente nessa área que a gente vai ter que aparecer, né? Vai ter que aparecer exatamente. Eu não tô falando para ninguém ficar em cima do muro, óbvio que não, né? Todo mundo tem a sua caracterização política, sua formação política, mas como dizia minha avó, né? Política, futebol, a gente não discute, né? Em lugar nenhum, que vira merda. Então aqui a merda fica um pouco maior, se você vier a falar, né? Então vamos lá. Então, o cliente chegou no seu escritório, e aí, na hora que ele chega no seu escritório, né, e você não vai fechar o contrato com ele, você vai colher a entrevista. Ao colher a entrevista, você vai falar, por que você não pode fechar de plano? Porque você tem que ter uma visão macro desse cliente, tá? Eu sempre falo isso, tem que ter uma visão macro da advocacia, né? Se você ficar assim, você vai perder dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês, que é clássico, né, que eu sempre dou. Ó, eu tive um cliente. Eu vou falar algumas palavras que às vezes algumas pessoas não entendem, mas então eu vou falar algumas coisas aqui antes de contar a história. O militar, existem dois tipos de militar. O militar temporário e o militar de carreira. O militar temporário é aquele que entra sabendo que vai ficar até no máximo de 7 anos agora, tá? Que agora diminuiu para 7 anos, ok? Já tiveram, nós vamos ter militares de 8, que foram da turma dos 8, e de militares da turma dos 10, tá? Agora, o máximo são o quê? 7 anos, tá? Além disso, nós temos os militares de carreira, que são aqueles que são o quê? Que são concursados, certo? Vamos pôr assim. Ou que entram através das escolas, enfim. Então, nós temos essas duas categorias de militares. Além dessas duas categorias de militares, nós vamos ter, né, as pensionistas, né? As pensionistas. E além das pensionistas, alguma outra gama para trabalhar, que são os filhos fora dos casamentos, tá? Então, nós vamos ter aí alguns filhos fora do casamento, tá? O João falou a questão que eles são chamados de RU. Essas nomenclaturas, né, dependem, às vezes, da força, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, vão ter nomenclaturas diferentes, tá, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, por isso que eu tô só complementando. Obrigado, viu, João? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha, né, então tá cheio de R1 agora aí advogando, né, quem é o R1, né, às vezes o cara que ficou e agora já saiu e começou a trabalhar. Só que na maioria eles vão estar aonde? Eles vão estar sempre no administrativo e no penal militar. Poucos fazem previdenciário militar. Entendeu? Pouquíssimos. Acho que nenhum. Assim, eu não conheço. E eu agora conheço alguns porque são meus alunos, mas a maioria não faz. Porque, Alessandra, ele vai me tomar toda a clientela. Não vai, ele vai tomar cliente só para administrativo e penal. Porque eles acham que aquilo lá é interno e resolve entre eles. Como o cara ficou lá há muito tempo, fica fácil para ele resolver. Mas não é bem assim. Isso não é uma advocacia de excelência. Aquele cara que acha que dá jeitinho dentro de quartel não é advogado de excelência. Tá? Isso não é advocacia de excelência. E o que eu prezo muito em todos os meus treinamentos é uma advocacia de excelência. Tá bom? Então, olha só. Se você é militar ou foi militar, muda um pouco o pensamento até para você poder cobrar. Porque o problema do irmão de farda, que eles chamam, né? Os irmãos de farda, o que é difícil para o cara que foi militar é cobrar. Entendeu? Porque ele, como é que ele vai cobrar? O cara vai, meu amigo, você é meu irmão de farda. Então, uma dica que eu dou para quem é militar aqui, nunca cobre, bota outra pessoa para cobrar. Tá? Porque senão ele vai chorar mesmo, certo? É só você colocar a sua advocacia profissionalizada, como se fosse o quê? Como se fosse uma empresa. Não interessa que é só você, o computador, uma parede, mas é uma empresa, tá? Tem que gerar lucro
E tem que gerar o quê? Lucro, sempre. Não tem outra coisa para gerar, é lucro, despesa. E tem que ter, mas tem que gerar lucro. Isso é a sua advocacia. No seu escritório hoje, é a hora da gente fazer essa análise. Eu falei isso ontem lá no grupo. Fazer essa análise. Se o seu escritório não está te pagando para você ficar 30 dias em casa na quarentena, pode fechar e fazer outra coisa. Certo? A verdade é essa. Faz um balanço geral da sua vida. Se o seu escritório não deu conta de bancar as suas despesas de 30 dias dentro de casa na quarentena, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Seja regime geral, trabalhista, o que for. Então, agora é a hora da gente fazer essa análise, né? Fazer o balanço, né? O plano de negócio, porque não existe. Igual aqui, vai todo mundo sair daqui com a cabeça desse tamanho que eu sei. Mas aí, o que eu já estou acostumado. Só que o que acontece? Você tem que fazer um plano de negócio, né? E a ideia é essa. Então, o seu plano de negócio, vamos começar pelo micro, que são o que nós temos do lado, que são a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Certo? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Então, vamos lá. E aí, o que vai acontecer? O cliente chegou, você vai fechar o contrato de plano? Não. Você vai mandar um e-mail para poder estar negociando essa situação, né? E aí, você vai ter uma visão macro do negócio. Então, eu falei do militar de carreira e do militar temporário. Nós ainda temos o quê? Militar não paga para aposentar. Aí, aquela palavra contribuição, aquela palavra também, gente, aquela palavra ontem eu escutei tanto na hora da aula, alguém me lembra aí, condição de segurado. Nossa Senhora, chega a doer, tá? Pelo amor de Deus, isso não existe aqui, isso não te pertence mais. Tira isso da sua vida. Tá? Condição de segurado é de morte. Você só vai lembrar disso na hora que você for lá pro seu escritório de regime geral, mesmo que você saia da sala para a cozinha. Tá? Então, é isso, né? Você tem que desplugar isso aí, tá? Ontem eu falei isso na aula. Então, o que acontece? Ontem uma aluna veio com condição de segurado, eu queria matar ela. Mas tudo bem. O que acontece? O militar, a qualidade, nossa, obrigada, queria pior ainda, até melhor nem lembrar. Qualidade de segurado. Aqui é minha sócia, gente, tá? A assunto, ela tá aqui, então ela é minha sócia. Ela que faz todo o regime geral do nosso escritório, com a graça de Deus, amém, é ela. Então, ela me ajuda. O que acontece? A gente tem que filtrar esse tipo de coisa. E aí, quando a gente começa a trabalhar, né, você vai chamar esse militar, você vai fazer todo esse controle, fazer entrevista, e existem, né, as categorias do militar. Eu falei, temporada de carreira, o militar não paga para aposentar, o militar paga para pensionar. Tá? Isso é importante. O militar não paga para ir para inatividade. O que é ir para inatividade? Aposentar por tempo de contribuição. Tá? Então, aqui o que acontece? Você não paga para ir para inatividade. Ele não paga para ir para inatividade, ele não paga para aposentar, ele paga para pensionamento. Por isso que as pensionistas têm os mesmos direitos que os militares. Tá? Por exemplo, de pedir isenção de imposto de renda, de pedir auxílio invalidez. Então, tudo isso que a gente estuda aqui serve para todo mundo. É um universo muito grande, serve para todo mundo, tá? E aí, o que acontece? Vocês têm que ter esse cuidado. Primeiro, quando você falar com o militar, você tem que falar em contribuições para pensionamento. Quando você falar essa palavra, se você já decorar só isso, já tá lindo. Ele vai ver que você entende que ele não é segurado de RGPS. Tá? Então, ele não paga para se aposentar, que é ir para inatividade. Ele não aposenta, gente, chama ir para inatividade. Ele paga para pensionamento, ok? E esse pagar para pensionamento, né, envolve várias contribuições. Outro erro gritante. Ah, militar não paga nada. Militar não tem desconto nenhum. Entendeu? Militar tem e muito. Tá? Esses descontos eram até 31 de dezembro de 2019, eram da seguinte forma, era 7,5%, tá? Mais, isso Forças Armadas, tá? Porque o militar, PM e bombeiro pagavam muito mais, porque tinha uns loucos aí em alguns estados que equiparavam eles aqui, a regime próprio, né? Então, já chegaram a pagar, já chegaram muito mais. Então, o que acontece? Militar era 7,5%, 3,5% do fundo de saúde, tá? E 1,5% da contribuição especial, que depois vocês vão aprender o que é uma contribuição específica para ele continuar na condição da lei 3765 antes da questão das pensões, para aquelas pensões vitalícias, aquelas situações. É uma opção do militar, tá? 1,5% foi uma opção do militar. O que acontece com isso? Hoje,
Hoje, no dia de hoje, ele paga 9,5%, tá? Teria que ser 8,5%, mas já pularam para 9,5% de vez. 9,5%, 3,5% do fundo de saúde e o quê? Mais 1,5% se tiver, tá? Se tiver. Ainda é possível, sim, optar a pagar 1,5%, tá bom? Ainda é possível. Isso aqui é a maior discussão que tem, é sobre esse 1,5%, que é a contribuição especial, tá? Isso é matéria de pensão militar, ok? Então, o que acontece? Tudo isso a gente tem que averiguar. E além de tudo, o militar não paga nada, né? Além de tudo, se ele se utilizar dos hospitais de base, ele ainda paga 20%. Por exemplo, o militar que tem que colocar uma prótese, ele paga 20% durante muito tempo para pagar aquela prótese. Então, não é nota de grátis, como todo mundo pensa, tá? Não é nada de graça, né? Ele paga e paga muito, tá? E paga muito. Então, essas contribuições que ele paga acompanham tudo para o pensionamento. Então, quando vira pensão militar, tudo que ele tinha aqui vai para a pensão militar. Só que as pensionistas não pagavam. Elas tinham os mesmos bônus e não tinham os mesmos ônus. Não contribuíam. E agora, o que vai acontecer? Já aconteceu, né? De janeiro para cá, com a nova lei, as pensionistas também vão contribuir como se militar fossem, né? E aí a balança atuarial é que começou a ficar mais equânime. Então, ou seja, aquele buraco que tinha das pensionistas vitalícias e tal, foi totalmente suprido por essas agora, por essas situações de o quê? De equilíbrio, quando elas começaram a pagar também igual militares. E aí é que está o grande negócio da história, entendeu? Elas estão desesperadas, porque estão pagando uma fortuna, tem pensionistas que não estão recebendo absolutamente nada, tá? E aí ontem na aula eu disse exatamente isso, que agora as pensionistas também são o nosso canal, por 2 motivos. Fazer uma propaganda efetiva em cima de pensionista. As pensionistas, elas precisam prospectar pensionista, tá? As pensionistas estão tendo o pente fino delas, os cortes, né? E é óbvio que você não precisa saber muita coisa para poder resolver o problema delas, porque se já receberam a vida toda pelo direito adquirido, vão continuar recebendo, né? Só que você vai receber, você vai cobrar. A pensionista chegou no seu escritório, com a tal da cartinha do TCU, do TCE. Com o corte, você vai cobrar para fazer a defesa administrativa, tá? Alessandra, como é que calcula isso? Você vai pegar, primeira coisa, você não dá preço nunca na sua vida antes de você pedir a ficha financeira, que é o contra-cheque. Você vai pedir, ver quanto que ela ganha, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai cobrar em cima do que ela ganha, óbvio, né? Então, você vê lá, se ela ganhar R$5.000, você cobra geralmente os R$5.000, certo? Para você fazer a defesa administrativa, ela vai pagar porque ela está desesperada com medo de perder aquilo pro resto da vida, tá? E elas adoram consignado também, então não fica nada difícil. Aí você vai fazer para ela cobrar R$5.000 para você estar fazendo a defesa administrativa. Depois de 15 dias, voltou a resposta, negou, você vai entrar judicialmente. Se você entrar judicialmente, você vai cobrar FD. Tudo que eu dou o nome de FD, você dá o nome que você quiser, mas tudo que você for fazer, você vai cobrar FD. O que é FD? Quem é meu aluno já sabe, fundo de despesa. Eu coloquei isso no meu escritório, todas as pessoas que entram dentro do meu escritório, eu cobro FD, tá? É inicial? É, mas muda de nome porque inicial não soa bem, dói na cabeça, tá? Então você vira e fala assim, né? É aquela psicologia reversa que a gente usa com os filhos da gente, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então você vira e fala assim, ó, eu cobro FD, que é fundo de despesa. Ah, doutor, o que é isso? Ó, você vai ter uma conta poupança dentro do meu escritório, aonde essa conta poupança vai ficar um valor depositado no valor de R$1.500. E esse valor eu vou utilizar, bem calma e linda e fofa, eu vou utilizar para poder fazer o quê? Para eu poder custear o seu processo. Porque o senhor concorda comigo que não existe esse negócio da gente assumir risco junto? Ah, então a senhora não garante o serviço da senhora. Eu falei, não, exatamente para o senhor não ter o problema de perder, né, ou perder feio, é que o senhor vai ter que, nós vamos ter, o senhor vai ter que custear junto comigo, porque aqui o senhor não é meu cliente, nós somos parceiros nessa demanda. Certo? Nós somos parceiros nessa demanda. Você não pode mostrar para o cliente que você está fazendo algo, entendeu? Você tem que mostrar para ele que ele tem que ser seu parceiro, certo? E aí ele vai falar para ele, porque eu tenho ligação, eu tenho gasolina, tenho papel, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Não tem papel não, mas agora faz de conta que tem. Tem, militar tem.
Militar, a maioria tudo é físico ainda, né? Nós não temos aí nada eletrônico, né? Então, nós temos que fazer tudo na modalidade física, mandar AR, enfim. Então, ele sabe disso. Então, você diga o seguinte, essa FD é uma conta poupança. Eu não vou ficar ligando para o senhor falando assim, ó, eu preciso de tanto para me mandar um AR, ó, eu preciso de tanto para fazer um reconhecimento de firma, ó, eu preciso de... Então, ou seja, vamos fazer esse depósito. Ao final, o que sobrar, a gente faz a prestação de contas e eu devolvo para o senhor. Nunca vai sobrar, óbvio, né? E aí, você vai fazer nesse formato, tá? Isso eu uso também no escritório de regime geral e próprio, sempre usei, tá? Então, o que que acontece? Você tem que comer... Ah, professor, mas lá no regime geral, se eu fizer isso, tem 10 no andar que fazem previdenciário. No meu prédio tem 350 previdenciaristas. Entendeu? O que que acontece? Eu sempre conto essa história para poder mostrar para vocês. No escritório de regime geral, eu atendi um senhorzinho, eu estava lá, atendi um senhorzinho que é rurícola. Então, quando você fala para ele sobre a FD, ele ficou assim, né? Falou, não, então, não sei nem o que é isso, doutor, e tal, eu expliquei. Aí ele falou, então tá, muito obrigado e tal, e foi embora. E aí, passou 10 minutos, ele voltou e falou assim, doutor, eu vou fazer com a senhora, sabe por quê? Porque eu fui em 10 advogados que ninguém falou esse trem de FD, o da senhora deve ser melhor. Entendeu? E aí, o que que acontece? O que que acontece? Quando ele faz isso, e você não pode subestimar cliente, tá? Ele tinha cartão de crédito, passou na hora. Você divide para ele passou na hora. Você não tem que subestimar cliente. Um senhor sujo, um senhor que veio da roça. E, Alessandra, mas você judiou do coitado. Ele, pelo menos você viu se ele tinha condição de aposentar? Eu não tenho que olhar isso agora. Eu tenho que olhar depois. Entendeu? A gente faz a análise na hora, porque a previdenciarista adora pegar uma carteira e mostrar que sabe fazer continha, entendeu? Na frente de cliente. Isso é horroroso, entendeu? Isso é seu tempo que você está perdendo. Já que a gente tem dificuldade de cobrar consulta, utilize desse formato e trabalhe também no seu escritório de regime geral. Bom, tirando isso, regime geral, não vou meter o bedelho de quem faz, né? Cada um faz do jeito que quer. Mas no regime militar, se eu souber que alguém está fazendo diferente, eu vou brigar, certo? Eu vou brigar. Então, o que que acontece? Tem gente com tela compartilhada. O iPhone, né? O iPhone acontece isso. Eu falei pro pessoal tomar cuidado com o iPhone ontem, que o iPhone entra e a gente vê tudo. Esses dias tinha uma moça vendo umas fotos, o negócio foi feio. Então, tomar cuidado com o iPhone. Foi até engraçado. Mas aí, o que que acontece quando a gente trabalha nesse formato? A gente mostra que o nosso escritório, ele é profissional, tá? E isso é que é o mais importante, é a rede de excelência, é a rede de profissionalismo, tá? A rede de profissionalismo, porque senão você vai cair no mesmo erro do direito no regime geral, né? E aí nós vamos aí pulverizar e correr o risco de virar essa patifaria que virou aí o regime geral, né? Que a gente sabe, não precisa de ninguém conversar aqui, né? Tem gente fazendo aí cadastro, não é? Olha, gente, fazendo o cadastro dos coitados, entendeu? Cobrando 50 contos para fazer o cadastro. Puta, que ponto a gente chegou, né? Que ponto a advocacia chegou, cara? Cobrar 50 contos para fazer cadastro, né? Meter propaganda na internet, isso é o fim do mundo, sabe? Assim, eu tenho muita coisa, tá todo mundo passando dificuldade, mas poxa, né? Não é por aí. E aqui é uma advocacia de nicho. E advocacia, Alessandra, mas é muito difícil eu migrar. É difícil, é dolorido, tá? Mas você pode ter certeza que você não vai se arrepender, tá? Contratos, né? Os contratos, a gente tem 3 tipos de contratos, né? Aí a gente teria que saber a matéria para entender. Mas por cima, você tem que ter um contrato onde você vai receber, tá? Onde você vai receber na FD, a FD é um contrato separado, tá? Bem simplesinho. Um contrato de FD, porque pode ser que depois você não tenha mais nada para fazer, não dê continuidade, entendeu? Que vocês vão entender. E aí, o que que acontece? Você não teve problema nenhum, porque você fez um contrato de FD para poder começar a levantar documentos e tal, então você não vai ter problema nenhum com esse cliente, tá? Ele está assinando que sabe que é isso. E aí, depois do contrato de FD, você vai fazer um contrato, depois que você analisar o todo, né? Para cada ação ou para cada situação que você for fazer, tá? Para cada situação que você for fazer. Então, eu vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês, que vai ser fácil de vocês entenderem. Um militar chega no seu escritório, ele já aposentou, tá? Esse militar já aposentou. O que ele aposentou? Ele aposentou por tempo de contribuição. Então, ele está na inatividade, certo? Nosso exemplo aqui é um militar que foi para inatividade, que se aposentou por tempo de contribuição, tá? E aí, o que modificou? Que era de 30, agora foi para 35, que é o único lugar que nós temos regra de transição.
E aí, o que que aconteceu? Esse militar chegou lá, ele se aposentou por tempo de contribuição, mas ele ficou doente depois que ele se aposentou, tá? E aí, depois que ele se aposentou, ele precisa de uma isenção de imposto de renda. Aí você pega todos os laudos, faz a pasta médica, né? Que eu sempre ensino que laudo é uma coisa, relatório médico é outra e atestado médico é outra. Então, você tem que ter os três em um só. Né? Eu dei um curso de incapacidade onde eu ensino exatamente a montar a pasta médica. E aí você vai ter essa pasta médica e aí você vai olhar a questão da doença dele. Se ele enquadrar na isenção do imposto de renda, você vai ter que fazer a seguinte análise. Mas será que ele também tem direito ao auxílio invalidez? O que é o auxílio invalidez? O auxílio invalidez, ele procurou para o imposto de renda. Mas o que é o auxílio invalidez? O auxílio invalidez é aquele que parado aos 25% a mais que o INSS deu e depois cortou, né? Para todo mundo. Porque aqui no regime militar não interessa se você é aposentado por tempo de contribuição ou por doença. Como é que é chamado o militar aposentado por doença? É o reformado. Existe um outro tipo de reforma, tá? Que é a ex officio, que é aquela por idade, na hora que o cara chega numa idade na reserva e não pode ficar mais. Mas essa aqui que nós estamos falando é de quem está doente, quem sai doente, tá? Esse militar que sai doente, ele é reformado. Então, aqui no militar, tanto faz se ele é reformado ou se ele foi para reserva remunerada, ou seja, se ele é aposentado por tempo de contribuição ou se ele é aposentado por invalidez, ele tem o mesmo direito a pleitear o auxílio invalidez e a isenção de imposto de renda, tá? Esse cliente chegou para você pedindo isenção porque ele não sabe que ele tem direito ao auxílio invalidez. Você vai analisar e você vai fazer o contrato só depois que você fizer essa análise. Como o auxílio invalidez, a perícia, que não chama perícia, chama inspeção de saúde, ela é macro, ou seja, ela é mais complexa, é óbvio que você vai entrar primeiro com essa, porque se a gente tiver um resultado positivo aqui, a isenção vem casada, certo? Aí você pega e entra tudo no mesmo órgão, tá certo? Tá tudo no mesmo órgão, você vai entrar administrativamente, tá? Primeiro, administrativamente. Alessandra, só abrindo um parênteses, aqui tem aquele negócio que eu tenho que esgotar as guias administrativas para poder entrar na justiça? Não. Tá? Não. Só que nesse caso do auxílio invalidez e da isenção de imposto de renda, compensa fazer administrativo que nós vamos ganhar, tá? E é bem rápido, certo? E aí, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Né? Nós vamos estar fazendo, né? Nós vamos estar fazendo dentro dessa situação, não é ação, tá? Ainda não é ação, é administrativo, Bruna. Então, você vai estar fazendo um pedido, né, administrativo, onde você vai contar a historinha numa petição, juntar a pasta médica e marcar para ele uma inspeção de saúde, tá? O sistema olha o zap, o pessoal está avisando. Valéria, você viu isso? Não viu o que é, não. A Vânia colocou aqui que tem hacker no meio. Misericórdia. Então, eu tô vendo isso aqui, pra mim aqui tá normal, gente. Não tá aparecendo. Tem gente pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro aonde? Ele veio no buraco. Nossa Senhora. No zap de quem? Misericórdia. Teve uma colega nossa, que eu acho que ela tá aqui. Não, o Zoom tá bem seguro. A questão são os iPhones. Sabe? O problema são os iPhones. Qualquer o Zoom, coisa, ele é gente, 100% seguro. Se vocês tiverem o problema é o iPhone. Coisas, saiam e entrem novamente. O problema é o iPhone. O iPhone, ele deixa uma margem totalmente aberta para toda e qualquer coisa, entendeu? Infelizmente, o iPhone é complicado, tá? A tecnologia do iPhone. Exatamente. Mas, Vânia, a Vânia tá falando do Zap VIP, mas a gente não tá no WhatsApp VIP. Esse daí é o grupo da professora Alessandra. Alguém deve ter pegado algum link e colocado lá, mas não tem nada a ver com isso aqui, não. Tá? Aí depois a gente... Doutoras. Pois não. Oi, sou eu, Viviane. Tudo bom, querida? Oi, tá bom, Vi. No teu grupo aqui, na verdade, estão falando que uma participante teve o WhatsApp clonado. Sim. E aí o que está rolando é um monte de mensagem avisando que a pessoa não está pedindo dinheiro. É isso que eu sabia, é isso que eu tô contando. A mesma coisa que eu tô falando, né? Gente, Viviane Massotti, eu sou muito chique. Olha o tanto que eu sou chique. Viviane Massotti. O Zoom hoje pediu senha, pediu tudo. Aquela tela que apareceu, alguém compartilhou por engano. Já aconteceu 2 vezes. É só evitar apertar o share aí, pessoal.
Tá, Ale? Exatamente, obrigada. Tá lindo, toca que nada a ver. Beleza, tá? Obrigada, viu? Porque eu tive, lembra que eu contei? Eu tive uma aluna ontem que me falou a respeito disso. A questão lá do grupo VIP lá, eu acho até que eu sei quem é a Ariadna. Mas é lá do grupo VIP, lá não tem nada a ver com essa aula. Tem não. Exatamente. Aqui tá normal, gente, pelo amor de Deus. Não, e também não tem nada a ver lá no grupo, porque o que acontece? Eu tenho um grupo, só para explicar para quem não sabe, eu tenho um grupo VIP onde a gente posta um monte de coisa. E teve uma aluna ontem que ela botou isso no Instagram, colocou isso no Face, colocou para todo quanto é lado, que ela tinha tido o telefone clonado, deve ter sido isso, e que estavam pedindo dinheiro. Ela estava só pedindo para que ninguém respondesse. Foi um negócio assim ontem, né? Eu acredito que seja a mesma coisa, tá bom? Então vamos seguir o barco. E aí, obrigada, viu, Vi? Gente, a Vi é muito chique. E aí, o que acontece? O que acontece aqui? Voltando, nós estamos. Esse cliente, ele entra e você vai fechar o contrato com ele dentro daquelas situações que a gente está conversando. Você vai fechar o contrato para previdência, para você poder estar fazendo a parte de inspeção de saúde dele, acompanhando essa pessoa, né? Acompanhando essa pessoa. E aí, o que vai acontecer? Você vai estar trazendo isso para ele depois, uma forma de contrato separado. Porque como é que a gente cobra isenção de imposto de renda? A gente cobra 13 vezes o valor do que ele deixar de pagar de imposto de renda, tá? Por que 13, Alessandra? Porque são 12 meses mais o mês do 13º. Então, você vai cobrar isso. Mas você vai dividir para ele em 13 vezes? Não. Você vai dividir para ele, no máximo, em 4 vezes, 5 vezes, tá? E esse ele que eu tô falando pode ser ele ou a pensionista, porque ela também tem direito, tá? E, além disso, o que muitos não sabem é que quando você ganha administrativamente, ele vai te dar isenção do imposto de renda dali para frente. Tá? Mas a gente consegue retroagir judicialmente a data do diagnóstico da doença. Então, você vai ficar caladinho, vai ganhar o administrativo, você vai cobrar o administrativo, você vai ganhar as 13 vezes, e depois você vai fazer judicialmente, e aí sim, você não vai cobrar inicial, né, entre aspas, e você vai ganhar o quê? 30% do final. Tá? A gente ganha 30% do final, mas é 30% do final, mas a gente tem que cobrar FT, tá? Então, aqui é um pouquinho diferente, tá? A mesma coisa para o auxílio invalidez, tá? A mesma coisa. Então, a mesma coisa que eu cobro aqui na isenção, eu cobro do auxílio invalidez, tá? Por isso que eu tô falando para vocês. Olha, por que eu não posso fechar um contrato logo de plano? Porque eu vou estar perdendo dinheiro. Né? Então, eu tenho que fazer 2 contratos distintos. E o auxílio invalidez, eu consigo retroagir a data de diagnóstico da doença? Não, tá? Só a isenção do imposto de renda, ok? Isso cabe para pensionistas, cabe para os militares, tanto reformados, que são os que aposentaram por invalidez, quanto os militares que foram para a reserva remunerada, que são o quê? Os aposentados por tempo de contribuição. Certo? Então, são esses os nossos clientes para esse tipo de ação e situação. Então, não sei se vocês conseguiram ver. Aí, vamos supor que, além disso tudo, o seu cliente que veio ao seu escritório agora saiu doente. Tá? Saiu doente, ele saiu inapto, ou seja, ele foi reformado. O outro, ele estava na reserva. Esse aqui foi reformado, tá? Aí, esse foi reformado. O que acontece? Ele veio doente, mas aí ele agravou, a doença dele foi outra. E aqui, gente, um detalhe muito importante, nós não temos esse negócio de, doença pré-existente, lapso, fazer conexão entre a doença anterior e a doença depois, isso não existe. Tá? Por quê? Porque o militar, ele passa por rigorosos exames antes de entrar na força e ainda passa por rigorosos exames todos os anos. Então, o que acontece? Se a própria força atestou que ele estava apto para entrar, então depois não tem essa história de que é doença pré-existente, certo? Então, aqui isso não existe, tá? Outra coisa que não existe, aqui a gente também entra com o militar, igualzinho no INSS, a gente entra junto na perícia. Tá? Na perícia. E aí, o que acontece? Quando a gente entra na perícia com ele, que não chama perícia, chama inspeção de saúde, você fica quietinho, espera e depois você pode, inclusive, questionar,
tá? Junto com o seu cliente. Você pode e deve arrumar o quê? Sempre um assistente técnico, tá? Para depois, se você precisar judicializar, você levar esse assistente técnico também, que é um médico pessoal dele, você vai lá, paga uma consulta e ele fica como assistente técnico. Compensa muito, tá? Compensa muito. Então, o que acontece? Esse cliente agora nosso, ele é reformado. Não sei se vocês estão entendendo. Ele é aposentado por invalidez, tá? Ele chegou no seu escritório e não tem isenção de imposto. Ah, Alessandra, mas quando ele é invalidez, não é automático? Lá não é automático, tá? Não é automático. Então, ele é aposentado por invalidez, você vai pedir para ele a isenção, você vai ver se ele está capitulado para conseguir o auxílio invalidez. E outra coisa, gente, aqui, o cara para invalidar, o cara para conseguir isenção, o cara para conseguir auxílio invalidez, ele não tem que estar morto, moribundo, igual no regime geral, tá? Aqui, um problema de coluna é o suficiente. Desde que ele não consiga fazer os seus exercícios e galgar degraus, porque ele galga degraus de acordo com o seu TAF e com o seu TFM. O que é isso? Teste de aptidão física e teste físico-militar. Se ele tiver uma hérnia de disco, já é o suficiente para ele se aposentar por invalidez. Mas aí nós vamos, com o tempo a gente estuda que existem 2 tipos de invalidez, ok? Mas o que acontece? O que acontece? Quando esse militar chegou, você viu o seguinte, que ele é reformado, que ele tem direito à isenção do imposto de renda, isso na análise dos 5 dias, que você pede 5 dias para fazer a análise. Na isenção do imposto de renda, você viu que ele tem auxílio invalidez, mas aí você viu que ele recebe errado. O que é isso, Alessandra? O militar, isso todos os dias tem, gente, todo reformado, vocês podem olhar que vai estar errado. 90% dos militares reformados. O que acontece? Existe o chamado posto acima, né? Que muita gente equivocadamente fala que isso acabou. O que acabou? Acabou o posto acima em 2001 do militar que vai para a reserva remunerada. O que é isso? Que se aposenta por tempo de contribuição, ok? E aí, o militar reformado, ele tem um posto acima diferente. Isso não acabou, nunca acabou, sempre existiu. Tá? Esse outro acabou em 2001 e agora voltou, mas esse outro nunca acabou. Então, o militar que aposentou por invalidez, vamos supor assim, o militar é sempre de baixo para cima. É soldado, cabo, que são os praças. Depois vem, né? Vem terceiro, segundo e primeiro sargento. 3, 2, 1, certo? 3, 2, 1. O que aconteceu com terceiro, segundo e primeiro? Esse militar que chegou no seu escritório, quando ele estava na ativa, ele era cabo. Certo? Soldado, cabo. Ele era praça. E aí, o que aconteceu? Ele ficou doente. E aí, foi o quê? Aposentado por invalidez. Ele chegou no seu escritório, sem isenção de imposto de renda, você vai fazer para ele. Sem auxílio invalidez, você vai fazer para ele, tá? E, além disso, você viu que ele não ganhou o posto acima. O que é isso? Ele sai cabo, mas ele vai para patente superior, que é o quê? Terceiro sargento, que é 3, 2, 1, de trás para frente, terceiro sargento, mas ele tem que receber soldo de segundo sargento. Então, esse é o posto acima do reformado. Ele é cabo, na realidade, ele sobe para o imediato superior, mas ele ganha no outro patamar. Certo? Esse é o posto acima do reformado. A maioria não tem esse posto acima. E aí você tem como estar repetindo a melhoria de reforma. Tá? É a única revisão que nós temos dentro do previdenciário militar. Alessandra, e aí? E esses prazos? isso tem. O cara reformou já tem mais de 30 anos. Você pode entrar a qualquer tempo. Porque lembra que eu disse para vocês que o militar continua pagando? O militar vai para a inatividade, ele continua pagando. Então, ele continua pensionando, ele continua pagando para pensionar. E se você não arrumar a situação dele, vai refletir aonde? Na pensionista. Entendeu? Vai refletir na pensionista. E aí, se refletir na pensionista, você tem que completear. Ah, mas e os atrasados? Então vamos entender. Você pode pedir a qualquer tempo. Tudo que eu falei, você pode pedir a qualquer tempo. Mas os atrasados, você recebe os últimos 5 anos. Tá? Então, a qualquer tempo, você pode entrar. Mas os atrasados, você recebe os últimos 5 anos. Certo? Os últimos 5 anos.
Então, o que que acontece? Quando nós falamos numa situação dessa, olha só, o militar chegou no seu escritório, tá? No seu escritório, e aí ele virou e falou assim, ele virou para você e falou assim, eu não tenho nada disso. O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Né? Você vai virar para ele e vai fechar 3 contratos diferentes, tá? 3 contratos diferentes. Aí você vai receber, né? 30% dos 5 anos da melhoria, tá? Você vai receber 13 vezes o valor, 13 vezes o valor da isenção do imposto de renda, tá? 13 vezes o valor da isenção do imposto de renda. E ainda o auxílio invalidez, 13 vezes o valor do auxílio invalidez, tá? Ou seja, daquilo que vai aumentar para ele no mês a mês, tá? No mês a mês. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. A minha imagem congelou. Eu não sei se vocês estão vendo normal, ouvindo normal. Para mim congelou. Tá ouvindo normal? O áudio tá ok, Ale. A imagem não, né? A minha imagem congelou. A imagem congelou. Eu também vi, a imagem congelou. Bom, então vamos tocando até a gente organizar isso aqui. Então, tá todo mundo ouvindo bem? Então é o que interessa. O que que acontece, né? O que que acontece? Quando a gente, né, trabalha com... Deixa eu só tentar mudar aqui o local. Acho que a imagem congelou mesmo. O que que acontece quando a gente trabalha, né, com o direito previdenciário militar? O que que acontece com a diferença dos outros regimes? É exatamente essa... Ale, agora travou tudo. Tá sem som. Pessoal, só um minutinho que eu vou falar com ela aqui no WhatsApp para ver se ela sai e volta novamente, tá? Só um pouquinho. Tá voltando. Tinha travado para mim. Tá voltando. Ah, tá voltando agora? Tá voltando. O áudio tá ok, só a imagem. Não, a câmera. Agora eu vou voltar. Aí, pronto. Troquei de lugar aqui também. Então, o que que acontece? Voltando, eu parei lá na hora que eu vi que travou. Quando a gente trabalha com os 3 regimes, né, que a maioria aqui vai acontecer, nós temos que fazer essa análise, tá? E essa análise é muito importante para você não perder dinheiro. É isso que eu quero deixar bem, bem claro. Se você não quer, e você tem que nichar dentro do nicho, tá? Se você precisar, você vai ter que nichar trabalhando dentro daquilo que você já tem um reflexo no fundo, mas eu não tenho como tirar, porque senão eu precisava ir lá, mas nós já estamos encerrando, tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente começa a trabalhar nesse âmbito, você começa a ver que as coisas são muito diferentes, tá? São muito diferentes daquilo que a gente tem habituado nos outros regimes. Então, essa ideia, né, essa primeira aula é principalmente para vocês entenderem, né, que existe um universo nós ficaríamos aqui, acho que até... não sei, nem sei que dia, entendeu? Falando de tudo que tem para falar e tentando dar uma visão ampla da coisa. Só para vocês terem uma noção, nós ainda temos seguro, tem um monte de coisa. Esse militar, por exemplo, que eu estou falando para você, que ele acha que ele já não tem mais nada para receber, ele deve te dar em torno de quase 500 mil reais de honorários. Então, assim, não é coisa pequena, mas você tem que saber trabalhar. Tá? Você tem que saber trabalhar. Uma isenção de imposto de renda te dá em torno de quase 100 mil de honorários. Porque vocês têm que lembrar que esse cliente, ele tem um poderio econômico muito alto, né? Assim, mesmo, mas é cabo, é soldado, não interessa, entendeu? Mas o retorno é muito bom, né? E aí, o que que acontece? Ele vem e ele te traz uma gama de pessoas. Então eu tenho que conhecer o comandante, o fulano, o ciclano. Não. O melhor cliente é aquele cliente que não é do comando, que não é alto. Entendeu? É o militar temporário. Hoje nós temos 65% de militares temporários no país. E eles estão precisando de advogados porque eles estão sendo mandados embora todos os dias. Todos os dias. Tá? Bom, primeiro que eu sei que o nosso tempo está esgotando.
É que eu falo demais mesmo, né? Aí vai falando. Quem tá aqui já tá acostumado, né? Tem gente que já é meu aluno, já tá acostumado. Cara do Thiago. Thiago me vê de manhã, de tarde, noite, madrugada, assistindo vídeo. Aí o que acontece? Só dizendo bem claro, eu não tenho... Eu, antes de tudo, hoje eu sou parecerista, na realidade, efetivamente não estou advogando por conta... A gente tem que filtrar isso, né? Assim, temos a equipe que faz isso. Por que parecerista? Porque a parecerista eu tenho condição de estar auxiliando, inclusive nas parcerias, né? Por isso que eu preferi. Além disso, as aulas te consomem, né? Não as aulas para ganhar dinheiro com aula, né? Mas é para a gente poder ter parceiros. Não sei se vocês estão entendendo. O objetivo é esse, né? Então, a gente se ajudar. Por isso que eu tenho alguns cursos e nesses cursos são treinamentos. Eu não escondo informação. Quem me conhece sabe disso, tá? Não escondo informação, não tenho porquê de esconder informação para ficar, vou vender no outro, isso não existe, entendeu? Então, ou seja, porque eu eu tô fazendo uma maratona lá nos meus cursos, porque tem muita gente que pediu, enfim,